Na pré-história, o homem buscou se comunicar com outras pessoas através de pinturas e desenhos que estavam na parede das cavernas. Essas pinturas representavam suas ideias e pensamentos para que a outra pessoa conseguisse entender. Mas ainda não era um tipo de escrita, porque não tinha um padrão dessas representações. Por isso, pré-história. A história começou com a origem da escrita, que só aconteceu por volta de 4000 a.C. na Mesopotâmia Antiga, que os sumérios desenvolveram um tipo de escrita. A escrita que eles desenvolveram, eles representavam bem na placa de barro, onde eles escreviam quando o barro ainda estava mole ou ainda estava duro, em pedra, faziam suas representações. Só que depois de um tempo, quase na mesma época, o Egito Antigo também criou um tipo de escrita, que tinha a demótica, que era mais simples, a hieroglífica, que é mais complexa, porque tem desenhos, símbolos, mas tem um padrão diferente da rupestre. Criaram um novo tipo de escrita, chamada uncial. Essa escrita foi usada para escrever os livros da Bíblia. Com média, Carlos Magno pediu para que criasse um novo tipo de escrita. E esse tipo de escrita, ao invés da outra, que foi usada na Roma Antiga, tinha letras maiúsculas e minúsculas. Depois de um tempo, a escrita foi evoluindo conforme lugares, só que foi ficando muito complexa para a leitura. E os italianos criaram um novo tipo de escrita para que fosse mais fácil a leitura. Em época, a escrita foi evoluindo, sendo consertada para que seja mais fácil a compreensão. Então, toda essa foi a história da escrita. Linguística é a ciência que estuda a linguagem verbal humana, a gramática e a evolução dos idiomas. A função de um linguista é estudar toda e qualquer manifestação linguística. Ele investiga as línguas das diversas sociedades e a relação entre elas. Ele analisa a estrutura e a sonoridade das palavras e das sentenças, o significado dos termos e das expressões idiomáticas. A linguística como ciência surgiu no século XIX com o método histórico comparativista. Até o século XIX, os estudos sobre a linguagem eram associados à filosofia e à gramática normativa, que possuem objetos de estudo, finalidade e métodos diferentes da linguística moderna. Mas por que as pessoas não falam a mesma língua? As pessoas não falam a mesma língua porque faz parte da cultura transmitida de uma geração a outra. Nós temos duas teorias, que é a teoria segundo a Bíblia, onde as pessoas falavam a mesma língua, sempre falaram a mesma língua, mas elas queriam construir uma torre para chegar até o céu, para poder ver Deus e o céu, enfim. Aí Deus ficou muito bravo com elas, porque o céu não é lugar das pessoas irem, e fez eles falarem línguas diferentes, para não poderem se comunicar e se dialogar entre si, assim gerando conflitos e não conseguindo construir a torre para chegar até o céu. E a outra teoria é a teoria científica, que é a mais levada em conta, que antigamente as pessoas não falavam, eles não se comunicavam, e eles começaram, na pré-história, a se comunicar por desenhos. Tipo, um pai da família, ele quer ir pescar, e aí ele desenha peixes nas paredes para tentar avisar para os seus familiares onde ele está indo e o que ele está indo fazer. E foi assim que foi surgindo. E as pessoas falam línguas diferentes por causa que, como começou por família, e a necessidade da comunicação, cada um foi desenvolvendo a sua própria linguagem e a sua própria comunicação. Por isso as pessoas falam línguas diferentes. Essas são as duas teorias principais que existem. E cada povo tem a sua, porque os homens viviam isolados.
Então, eles criaram as suas próprias línguas que foram crescendo conforme a família vai crescendo e eles vão ensinando a elas o seu modo de comunicação. Ao longo do tempo, os sons começaram a ser usados para conversar, organizar o pensamento e dar nome a seres e objetos, assim formando um idioma. A linguagem é uma das habilidades que diferencia o homem dos outros animais. Somos os únicos a criar língua para nos comunicar. Vou explicar para vocês o que é a fonologia, a fonética. E só para ter como base, para que vocês possam entender melhor, eu vou explicar um esqueminha. Então vamos lá, nós vamos usar como exemplo duas palavras, que é afato e afado. Então essas duas palavras, elas possuem o mesmo local articulatório. Então, por exemplo, para que eu possa reproduzir o seu som, eu preciso colocar minha língua sobre os dentes. Então, por exemplo, fato e fado. Então, elas possuem o mesmo local articulatório, certo? Só que elas possuem significados diferentes. Então, ó, uma é fato, a outra é o fado. Cada palavra possui seu significado. E elas também possuem uma diferença sonora, certo? Então, fato, fato. E qual o que faz essa diferença sonora? O que faz com que ela possua uma diferença sonora, um significado diferente? Então, é a letra T e a letra D. Essas duas letrinhas, elas são fonemas. Então, o que é o fonema? O fonema, ele é um pequeno som capaz de estabelecer a diferença de significado. Então, no caso dessas duas palavras, o fato e o fado, o T e o D, eles são fonemas, porque eles que conseguem fazer com que essas duas palavras tenham um significado diferente, uma diferença sonora, né? E se juntarmos, por exemplo, para ficar melhor a explicação, se eu juntar o fonema P com o fonema A, vai formar a palavra pá, que existe na língua portuguesa. Ou se eu juntar o fonema L com o fonema A, vai formar a palavra lá, que também existe na língua portuguesa. Então, o fonema, eu não estou querendo dizer na letra em si. Então, porque vocês devem estar pensando que letra e fonema são a mesma coisa, mas não são. Então, letra são sinais gráficos que representam o som, representam os fonemas. Já os fonemas, ele é um pequeno som capaz de estabelecer a diferença de significado. Então, quando eu quero dizer juntar o fonema P, juntar o fonema A, não estou falando da letra, mas estou falando do som que é reproduzido. A fonética, ela vai estudar os sons como entidades físicas articulatórias. Então, é a fonética que ela vai estudar as particularidades de cada som de de diferentes línguas. Ela vai estudar cada particularidade da sua língua, a característica, o som que é produzido. Então, essa é a função da fonética. A fonética vai estudar isso. Temos 3 fonéticas. A fonética articulatória, a acústica e a descritiva. A fonética acústica, ela vai estudar o som que é reproduzido pelo aparelho fonador. Então, a boca, a língua, ela vai estudar esses órgãos que produzem o som, que são capazes de produzir o som. A fonética articulatória, ela vai estudar os mecanismos que se produz o som. Então, qual que é o mecanismo que vai ser usado para produzir aquele som, aquele outro som? E a fonética descritiva, ela vai descrever as particularidades, as características de cada fonema nas diferentes línguas. Então, por exemplo, eu posso estudar o fonema da língua francesa, da língua indiana, da língua alemã. Então, esse é o papel da fonética descritiva. Ela vai descrever, ela vai estudar as particularidades de cada fonema das diferentes línguas. Oi, gente, tudo bem? Agora eu vou falar da semiótica. A semiótica, ela é o estudo dos signos e da semiose. Signo é tudo aquilo, qualquer coisa que representa algo para alguém. Por exemplo, uma casa é o objeto e a fotografia dela é o signo, que representa a casa, mas ele não é a casa. E nós temos a semiose, que é tudo aquilo que forma significado, tipo uma palavra ou um fenômeno cultural, tudo aquilo que forma significado é definido semiose. Bom, dentro de signo, nós temos 3 divisões.
A primeira, que é o ícone, que ele, tipo, representa uma coisa, mas ele não é, tipo, e é semelhante àquela coisa, tipo a escultura de um homem. A escultura, ela é igualzinha ao homem, ela representa o homem, só que ela não é o homem. Temos o índice, que indica alguma coisa por semelhança, tipo, por exemplo, fogo, indica fumaça, ou que alguém tá fumando. E simbologia, que é tipo tudo aquilo que tem um significado para todo mundo. Por exemplo, a cor verde significa esperança. Então é tudo aquilo que pode ser associado a alguma coisa. Tipo, a cor vermelha significa amor, a cor amarela significa dinheiro. A semiótica, ela foi formada na Grécia Antiga, mas ela era primeiramente estudada como filosofia, ela não era uma ciência própria, mas com o passar do tempo, com os mestres da língua, ela começou a ser estudada como uma ciência mesmo, passou a ser uma ciência. Para alguns, a semiótica inclui tudo aquilo que estuda os signos em determinados campos do conhecimento. O sentido dessa semiótica é uma ciência do funcionamento do pensamento. Explica como o ser humano pensa. Por signo linguístico, temos na comunicação, formado por significante, imagem acústica, significado, ideia de que se tem em mente relativa a uma palavra qualquer. Para Charles Peirce, o signo é composto por significante, suporte material, significado, imagem mental e referente, objeto imaginário. Oi, tudo bem? Ai, que inferno. Fica, porra. Só pra ter como base, pra mim começar falando sobre a fonética, pra eu. Que possuem objetos de estudo. Que possuem objetos de estudo. Os fonemas. Então vamos lá. Nós vamos ter duas palavras: o fato e o fado. Essas duas palavras. Bom, é isso e beijos.